manhã de sábado, 7 de dezembro, no Cinema Riacho Belas Artes, aconteceu a exibição do filme Ave Rara, dirigido por Pedro Henrique Moutinho. Com uma sessão mais intimista, porém cheia de alegria e amor, pudemos rever a história de Isabelle, uma paciente com raquitismo XLH que compartilha um pouco da jornada de sua mãe para conseguir o diagnóstico e a sua caminhada, enfrentando o preconceito de muitas pessoas pela falta de informação. Para enriquecer nossa manhã, tivemos a presença de pacientes, familiares e apoiadores. Gente, eu estou muito feliz porque esse filme foi o primeiro filme de raros que o Instituto Renascimento fez. Quando eu cheguei na Ultragênix, né, que foi quem viabilizou o filme, eu fui para falar de doação de órgãos, né? E aí, na época, o Edson, que era o presidente, CEO, como fala isso agora, gente? Enfim, era o chiquíssimo da Ultragênix. Ele falou assim pra mim: você não quer fazer um projeto de raros? E eu não tinha noção do que era esse universo. Como a gente se vê assim muito ignorante, numa proporção absurda daquilo que a gente nunca teve um contatinho, pelo menos, do que é. E aí eu falei pra ela: me dá um tempinho pra eu tentar conhecer um pouquinho, ver se eu consigo te apresentar alguma coisa, né? E aí deu super certo. Não sei quantos daqui já assistiram o Ave Rara, mas enfim, é um filme que está no nosso coração e que por motivos de pandemia, enfim, a gente não conseguiu andar muito com ele, mas estamos com planos de fazer como é que fala a palavra, gente? Uma turnê. Uma circulação. E como um bônus a todos que acordaram cedinho nesse sábado para estar com a gente, exibimos também o curta Sobreviver, com a participação de Pietro Nave Iglesi, um outro paciente com raquitismo XLH. A gente, quando fez esse vídeo, né, foi um primeiro ensaio assim do XLH, entendendo um pouquinho o que era. E Pietro foi o primeiro ator que topou participar, assim, expondo sua história numa ficção, enfim. Mas é melhor você falar, Pietro, que eu já tô falando aqui mais que... Tá. Foi o primeiro contato com outras pessoas que eu tive naquele ano, com outras testando. Enfim, naquele ano que eu fiz esse curta. Foi o primeiro ano que eu tive contato com outras pessoas com XLH, outros pacientes. E foi muito legal pra mim, por conta que eu sempre cresci meio afastada do mundo XLH. Agora eu me sinto acolhido pela Ultragênix, por todos os pacientes. Eu acho muito importante esse contato que todos têm. E foi muito bom a gente começar a fazer esses projetos, essas publicações, tudo isso para a gente ajudar outras pessoas no diagnóstico, no tratamento, todas as coisas que são importantes numa vida de um paciente de XLH e de outras doenças raras. Foi a primeira família de XLH que eu tive contato e eles me ajudaram muito, inclusive, para conhecer outros pacientes, outras famílias. Então esse filme tem um lugarzinho assim muito... Só não ganha da doação de órgãos no meu coração. Tem um lugarzinho muito assim, foi minha primeira experiência. Patrícia Figueiredo, do Instituto Amor e Carinho, mais uma vez fortalece a parceria com o Instituto Renascimento e reforça a importância de estar perto dos pacientes. Assim, a gente fala um pouquinho desse trabalho e é muito legal ver o Pietro bem pequenininho, assim, quando cresceu. A gente se sente um pouco meio que mãe, assim, de alguns, Isa, tá? E alguns outros pacientes. Então, assim, é muito legal a construção desde o começo, lembrar dos pacientes, aquele paciente vai dar certo. Tenta, chama eles lá e eles serem tão fundamentais e protagonistas das histórias deles e protagonistas em ajudar outras pessoas, em ajudar outras famílias, em acolher, em trabalhar com a questão da educação e, em especial, na busca do direito
que é fundamental. E continuamos lutando, né? Conseguimos ter uma vitória aí para atender a demanda da criança e do adolescente, né? Dos jovens com o tratamento. E agora é a luta para conseguir que esteja no SUS o tratamento para os pacientes adultos. Hoje em dia não pode acontecer mais. Vamos falar com o gerente? Não. Isa, é fácil. Vamos falar com o gerente. Não, Rê. Não, já resolvi. Relaxa. É que às vezes cansa, sabe? Claro, né? Preconceito existe. Sabe onde? Atrás de mim foi por mal, foi sem querer, eu não sabia. Ah! A ignorância faz muita gente passar vergonha. Por quê? Sabe aquela moça da fila do banco? Ah. Ela não sabia onde se enfiava quando a gente chegou. Eu fiz questão de mostrar pra ela todas as minhas cicatrizes, pra ela ver que a percepção limitada da vida dela me limita. Bárbara Araújo, protagonista de Ave Rara, reorganizou sua viagem de final de ano para poder, junto com sua família, compartilhar com a gente mais uma vez sua história. A gente teve um diagnóstico errado da doença. No começo minha mãe teve, né? E aí isso se estendeu por 4 gerações. A gente veio descobrir o XLH mesmo com a minha filha, que meu marido Alex está ali, ele ajudou a gente bastante, a gente fez, ele achou uma palestra na Alesc. E aí a gente pôde ver outras pessoas com XLH, Jenny. Gente, quando eu vi a Jenny, é por isso que eu bato muito na tecla da representatividade. Você vê uma pessoa com a sua deficiência brilhando, né? Para mim é muito importante, como mãe, como filha, como esposa. Eu falo que foi um pouquinho mais fácil para mim porque eu tenho a minha mãe que tem o XLH, então eu me espelhava muito na minha mãe. Então meu irmão também tem, minha filha veio também com o XLH, então eu me espelhava muito na minha mãe. Tinha minha mãe ali, né, uma pessoa igual a mim. Só que eu fico pensando na minha mãe, ela não tinha ninguém com o XLH, sabe? E eu fico pensando em como que foi um pouco mais difícil para ela toda essa trajetória, porque você tem a sua mãe que tem, né, um confortinho ali, sabe? Minha mãe é igual, eu sou orgulhosa da minha mãe, só que minha mãe não tinha, né? Então toda vez que eu assisto o filme, eu fico bastante emocionada, eu assisti várias vezes, eu fico bastante emocionada porque é a minha história. Eu tive um pai também, que eu falei, ausente. Foi a minha mãe que me incentivava, minha mãe que, não, você consegue, você vai, faz isso, faz... Não, você consegue, né? Então, gente, o Ave Rara é meu projetinho, medalha de ouro. O XLH tem algumas características físicas visíveis, né? Então, por exemplo, a questão do demorar para andar. Tem muitas crianças com XLH que demoram muito para andar. Só que a característica principal é o arqueamento das perninhas, né? Então, com 2 anos, a partir dos 2 anos de idade, você já consegue perceber. Porque com o fósforo muito baixo, a gente tem um problema de calcificação. Então, o nosso osso fica um pouquinho mais mole. Então, quando a criança começa a andar, o osso não aguenta. Então, ele arqueia, né? Então, a principal característica para você, se você vê numa criança, é a perninha arqueada. E aí dali você já consegue, que é o que eu faço. Eu tô andando no metrô, já olho e falo, opa, vem cá, oi, tudo bom? Eu digo que eu sou a caçadora de órgãos, e ela é a caçadora de diagnóstico XLH. Fala boa tarde. Fala boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. E nesse sentimento de acolhimento, informação e amor, desejamos que em 2025 possamos estar mais juntinhos para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com a riqueza do conhecimento, da arte e da esperança.